Muita gente que me conhece sabe que eu falo sobre a física quântica, a neurociência, que eu explique um pouco esse conceito, o que eu quero dizer quando eu falo sobre Matrix, né? Quem assistiu o filme Matrix deve ter visto uma série de coisas lá que não entendeu, né? E realmente é difícil, tem que ver várias vezes para entender o conceito que eles aplicam lá de realidade, de universos paralelos, de como a mente interfere. Mas é claro que esse cara que escreveu, ele foi atrás, né, de pessoas da física quântica. Eu até falei sobre uma série super interessante que é o Quem Somos Nós, que você pode encontrar no YouTube. Enfim, você entendeu o que é a Matrix, né? Hoje a nossa mente ela é muito permeável, né? Permeável a tudo que acontece ao nosso redor. E ela absorve, né? Embora você não tenha noção, às vezes você fica estressado, chateado, magoado por percepções que você teve no ambiente, que podem ser percepções reais, você captou aquela energia, porque a sua mente tem essa capacidade, é como se ela fosse um satélite, ou simplesmente você viu alguma coisa e aquilo ficou na sua mente. Então a mente, o cérebro, né? Ele é físico, ele vê alguma coisa, ele manda uma mensagem para o hipotálamo que dispara o neurotransmissor, digamos assim, que é o óleo, que vai para a circulação e te deixa feliz ou te deixa triste, bem-humorado, mal-humorado, é uma coisa bem mecânica. Quando a gente está falando de Matrix, a gente está falando de toda uma estrutura que é preparada para manipular a sua mente em determinadas idades. Então, o cérebro ele tem uma formação. Dos 3 aos 7 anos está se formando a sexualidade, quer dizer, a opção que você tem em relação ao gênero, né? Quer dizer, você nasceu homem, você nasceu mulher, ok. E nessa idade você vai fixar isso se ninguém te influenciar negativamente. Então, o menino será menino, a menina será menina. Nada contra porque quem tem a outra opção que percebe que está no corpo errado. Isso acontece exatamente nessa idade, quando uma criança ela fala para o pai, né, e tem vários documentários sobre isso, falando assim, eu não sou menino, eu sou uma menina. Então isso é um estudo que está sendo feito sobre o DNA, que realmente, embora o cromossomo ele mostre aquilo, é uma menina, age como uma menina de fato e não tem nada a ver com homossexualidade, tem a ver com uma parte genética mesmo, né? E isso não foi influenciado. Agora, se nessa idade começa a ter uma influência, né, nas escolas, querendo confundir a identidade da criança, isso é a Matrix, né? Você tenta confundir numa idade de formação do sexo, né, do seu gênero, que ela veio, homem, mulher, e aí cabe a essa criança lá na frente decidir o que ela quer, sem ninguém enchendo o saco dela, influenciando, manipulando. Isso é uma das Matrix. Existe uma outra Matrix numa idade um pouquinho mais avançada, quando toda a explosão hormonal, o cérebro entra em curto-circuito, a parte hormonal do adolescente, né? Por isso que quem tem adolescente fala, cara, como é difícil, aborrecência. Nessa idade, ele quer fazer parte de uma comunidade, de uma gangue, de uma turma. E se ele tiver más companhias, ou se na escola ele tem acesso a informações manipuladoras, né, de um determinado movimento social, defenda os periquitos da Austrália, qualquer coisa, ele é facilmente manipulado por uma causa que não necessariamente é uma causa boa, né, que isso é legal, né? Então as crianças serem direcionadas e os adolescentes para trabalhos voluntários lícitos e não para defender ideologias esquerdopatas ou ideologias que o professor na escola tenta implantar no cérebro do seu filho. Por quê? Nessa idade é muito mais fácil, estão mais susceptíveis, o cérebro deles está cheio de curto-circuito e o que você colocar ali é um chip, fica implantado. E aí quando eles começam a beber, quando eles começam a querer fazer parte, né, daqueles jogos malucos que matam as pessoas, e por isso você vê essas coisas que ocorrem nas escolas, porque mentes manipuláveis, né? O cara começa com uma revolta e vem um outro fala uma coisa, um mais velho fala isso,
começa a alimentar aquela mente é totalmente susceptível. Então tudo que eu estou falando para vocês são em cada fase que esses doentes mentais estudam e vão manipular. Isso é a Matrix, ela manipula baseado no que eles sabem da neurociência, porque tudo que a gente tem de conhecimento, qualquer coisa pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Então, se você sabe que isso é possível, você fica de olho nos seus filhos, fica de olho de quem são as companhias, né? Entende que o cérebro dele está em formação. E o cérebro termina de se formar aos 21, 25 anos, que é quando realmente o córtex pré-frontal está pronto para tomar decisões. Até aí, é o cérebro primitivo que comanda. Por isso que eles são impulsivos, por isso que eles fazem coisas sem pensar muito nas consequências. Por isso que o jovem, né, essa explosão de hormônios, essa explosão de qualquer coisa, sem pensar muito no amanhã. Então, a Matrix, sabendo disso, coloca programas na televisão, por exemplo, que influenciam a sua sexualidade, que influenciam a sua identidade, né, que influenciam a sua segurança, coloca você contra a autoridade, coloca você contra o seu país. Então eles manipulam sutilmente, mostrando uma realidade, porque eles sabem, a Matrix, que se ele tirar aquilo que é você, quem é você, a sua identidade, a sua família, a sua fé, se eles mexerem em tudo isso, eles sabem que eles corroem a base, né, da sua existência em uma sociedade. E aí transforma você num revoltado, num psicopata, num doente ou num zumbi que eles vão poder manipular para aquilo que eles quiserem. Bom, agora vamos fazer uma manifestação, agora vamos fazer não sei o quê. E aí, aliado a isso, né, uma falta de educação, né, no sentido de informação, eles manipulam o conhecimento, manipulam a história do seu país, manipulam tudo que está ao seu redor. Então a Matrix é todo dia você estando ao redor de pessoas assim, que são do mal, assistindo televisão, novelas, coisas que não contribuem com absolutamente nada, e nas escolas. Então isso é a Matrix, ela trabalha manipulando mentes, criando psicopatas, criando pessoas que foram, em teoria, infiltradas com aquele chip nas idades certas de formação do cérebro. Por isso que eles têm tanta vontade de atuar nas universidades e por isso que a gente vê hoje os jovens verdadeiros zumbis cujos cérebros foram roubados. Então eu espero ter explicado para vocês o que significa a Matrix e muitas outras coisas, né, que se você quiser dá uma olhadinha em todas as possibilidades que existem, que pode parecer ficção científica, por exemplo no Black Mirror, falando sobre inteligência artificial, que a inteligência artificial ela pode vir para um lado para ajudar e para o outro, para você ter realmente robôs que vão destruir a raça humana. Podemos ter robôs que vêm para ajudar, mas robôs que vêm para destruir. Podemos ter uma medicina que vem para interpretar o nosso cérebro, ou podemos ter uma medicina que vem para controlar junto com uma política ditatorial. Então tem várias coisas que a gente vê por aí, no filme Matrix não é diferente, existem vários outros que com o avanço das descobertas, né, a gente sempre fala isso, sempre terá o lado bom e sempre terá o lado dos oportunistas da Matrix. O importante é que se você ficar esperto para isso, nada vai acontecer.